Oi, eu sou a Dona Rita e o meu canal é da professora para professores. No vídeo de hoje eu trago para vocês uma sugestão de sequência didática para trabalhar o texto dramático. Então vamos lá? Pessoal, para quem não sabe, uma sequência didática é um conjunto de aulas estruturadas de forma que uma complemente a outra, para que o objetivo de aprendizagem seja atingido. A sequência didática sempre nasce a partir da seleção de habilidades da BNCC que se interrelacionam, ou seja, que giram em torno de um mesmo objeto de estudo ou tema. No planejamento da sequência didática, devem estar previstos um momento para introduzir a temática, momentos para a proposição de atividades, através das quais os estudantes vão assimilar os conteúdos, habilidades, e um momento para verificação de aprendizagem. Na sequência didática que eu vou mostrar para vocês, o tema central é o texto dramático, que costumamos chamar também de peça teatral. O ponto de partida é a apresentação da música Prato do Dia, de Tião Carreiro e Pardinho. Os estudantes devem receber cópias da letra para acompanharem. Depois de ouvirmos a música, eu relembro com os estudantes o conceito de texto narrativo, que é aquele que tem como objetivo contar uma história. Mas para contar uma história é possível criar diferentes formatos de texto, como piadas, contos, fábulas, tirinhas, romances, novelas, filmes, etc. Esses são alguns dos gêneros textuais narrativos. Então eu pergunto aos estudantes, essa música que acabamos de ouvir pode ser considerada um texto narrativo? Por quê? Já que essa música é também um texto narrativo, ela deve apresentar os elementos básicos desse tipo de texto. Vamos identificá-los juntos. Essa atividade pode ser feita só oralmente. Personagens. Quem participa dessa história? Como esses personagens são psicologicamente? Espaço. Onde a história se passa? Tempo. Vocês acham que essa história se passa em um tempo atual ou antigo? O que fez vocês concluírem que a história se passa em um tempo antigo? Narrador. O narrador dessa história, ou seja, quem a está contando, é um narrador personagem ou um narrador observador? Como vocês chegaram a essa conclusão? Enredo. Qual é a situação inicial da história, ou seja, o que estava acontecendo antes de começar o problema? Qual é o conflito da história, ou seja, o problema que desencadeou o restante dos acontecimentos? E qual é o desfecho, ou seja, o final dessa história? Concluímos então que o texto narrativo é aquele que serve para contar uma história, mas isso pode ser feito de várias formas, até mesmo através de uma música. Aqui, o professor pode aproveitar para perguntar se os alunos conhecem outras músicas que também contam histórias. E se houver tempo, pode pedir que os estudantes identifiquem nessas músicas os elementos da narrativa: personagens, tempo, espaço, narrador, situação inicial, conflito e desfecho. Após essa introdução, começamos as atividades sobre o texto dramático. Eu entrego para a turma cópias da peça teatral baseada na música Prato do Dia e, apenas com uma leitura superficial, pergunto se os estudantes conseguem dizer que gênero textual é esse.
Se os alunos não deduzirem que é um texto dramático ou peça teatral, o professor deve chamar atenção para algumas pistas linguísticas. Que tipo de texto precisa da descrição do cenário? Que tipo de texto é todo construído a partir de diálogos? Se mesmo assim os estudantes não descobrirem que o texto é uma peça teatral ou texto dramático, o professor vai começar a montar o cenário e vai dizer: adivinhem o que vamos fazer agora? Conforme os estudantes forem vendo os objetos cênicos, uma mesa forrada, uma bandeja com um frango de borracha, um chapéu, uma arminha de brinquedo, vão associar à letra da música e certamente vão deduzir que a turma irá encenar a história. Portanto, o texto em questão só pode ser uma peça teatral ou texto dramático. Eu, então, convido 4 estudantes para fazerem a encenação da peça e aproveito para explicar o que são as rubricas. Em outros gêneros narrativos, existe o narrador, que é a voz que conta a história. O narrador pode ser personagem, se ele também participa da história, ou observador, se ele apenas conta os acontecimentos sem que tenha participado deles. Mas no texto dramático não há o narrador. Ele é substituído pelas rubricas, que são os trechos que estão entre parênteses, mas que não devem ser lidos, pois tratam-se apenas de informações que servem para orientar as ações dos personagens. Entretanto, eu explico que, como é a primeira vez que vamos encenar essa peça, eu vou ler as rubricas para que os colegas saibam o que fazer durante a apresentação. Os estudantes então fazem a encenação da peça e com certeza esse será um momento bem divertido. Vale tirar algumas fotos e fazer alguns vídeos se a turma quiser. E assim termina a primeira aula da sequência. Na segunda aula começam as atividades. Primeiramente, os alunos vão fazer a resolução desse questionário sobre a peça teatral Prato do Dia, com o objetivo de fixar os conteúdos aprendidos sobre elementos da narrativa, identificar características estruturais do gênero dramático, além de compreender os efeitos de sentido construídos a partir das escolhas linguísticas do texto. Na terceira aula, será feita uma atividade de sistematização das características do texto dramático. O professor irá passar no quadro um resumo sobre o tema, mas com várias lacunas. Os estudantes deverão completá-las usando as palavras que serão escritas em uma lista também no quadro. A quarta aula é a verificação de aprendizagem ou avaliação. O professor irá propor que os alunos produzam pequenos textos dramáticos a partir das seguintes sugestões de temas: a revolta da Cinderela. A madrasta suja o chão de propósito e manda Cinderela limpar, mas a garota se rebela. Cigarra famosa. A formiga se surpreende quando a cigarra chega de limusine. Por que será? De frente com o mosquito da dengue. O mosquito da dengue dá entrevista com dicas para ele se dar bem, mas a sociedade nem tanto. Gênio maluco. Alguém encontra uma lâmpada mágica, mas os pedidos não vão sair bem como o esperado. Para confirmar que os estudantes assimilaram os conteúdos trabalhados, o professor não vai avaliar as histórias criadas, mas sim a sua estrutura. Ou seja, se o estudante apresentou no início do texto informações sobre os personagens, cenário, época,
Se o estudante desenvolveu o texto a partir das falas dos personagens, sempre indicando o nome correspondente no início da fala e usando corretamente os sinais de pontuação, 2 pontos e travessão, e se o estudante escreveu rubricas entre parênteses para orientar as ações dos personagens. E se houver tempo, o professor pode pedir que os estudantes ensaiem em casa algumas das peças criadas para apresentar diante da turma em um mini festival de teatro. Todo o material dessa sequência didática, o plano de aula com as habilidades da BNCC, a letra da música e o texto da peça teatral Prato do Dia, está disponível no Drive dos apoiadores do canal. Para ter acesso, torne-se membro do canal no nível Professores Nota 10 e aproveite os benefícios exclusivos. Se você gostou desse conteúdo e quer ajudar o canal da Prof. Rita Vasconcelos a continuar existindo, você pode clicar no botão Valeu e contribuir com o valor que você quiser. Ou pode clicar no like e comentar alguma coisa, porque isso já ajuda muito para que o YouTube recomende os vídeos do canal a outras pessoas. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!